Um cristão desviado ainda é salvo? Esta é uma questão que tem sido debatida incessantemente ao longo dos anos. A palavra desviado, ou aquele que comete deslize, não aparece no Novo Testamento e é usada no Antigo Testamento, principalmente para Israel. Os judeus, apesar de serem o povo escolhido de Deus, continuamente viraram-lhe as costas e se rebelaram contra a sua palavra. Em Jeremias 8:9 diz isso: os sábios são envergonhados, espantados e presos, rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? É por isso que eram forçados a continuamente oferecer sacrifícios pelo pecado, a fim de restaurar o seu relacionamento com o Deus a quem tinham ofendido. O cristão, no entanto, tem a seu favor o sacrifício perfeito e definitivo de Cristo e não mais precisa oferecer sacrifícios pelo seu pecado. O próprio Deus obteve a nossa salvação para nós. Em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E porque somos salvos por ele, um verdadeiro cristão não pode se desviar sem voltar. Os cristãos pecam. Em 1 João 1:8 deixa isso claro. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas a vida cristã não deve ser caracterizada por uma vida de pecado. Os fiéis são novas criaturas, segundo Coríntios 5:17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Temos o Espírito Santo que produz bons frutos vivendo dentro de nós. Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A vida cristã deve ser uma vida transformada. Os cristãos são perdoados independentemente de quantas vezes pequem, mas ao mesmo tempo devem viver uma vida cada vez mais santa na medida em que crescem mais perto de Deus e mais como Cristo. Devemos ter sérias dúvidas sobre uma pessoa que afirma ser um crente, mas continua a viver uma vida que diz o contrário. Sim, um verdadeiro cristão que cai em pecado temporariamente ainda é salvo, mas por outro lado, uma pessoa que vive uma vida controlada pelo pecado não é um cristão verdadeiro. O que dizer de uma pessoa que nega Cristo, se desvia e não mais volta? A Bíblia nos diz que se uma pessoa nega Cristo, então ela nunca verdadeiramente o conheceu. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2,19. Uma pessoa que rejeita Cristo e vira as costas para a fé está demonstrando que nunca pertenceu a Cristo. Aqueles que pertencem a Cristo permanecem com Cristo. Aqueles que renunciam à sua fé nunca tiveram fé verdadeira. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se fomos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, segundo Timóteo 2, do 11 ao 13. O desvio de uma pessoa que segue a Cristo pode ter um pré-início. Se você está desmotivado em ler a Bíblia, não se preocupa tanto com as pessoas sem ouvir o Evangelho, tem faltado muitos cultos de sua igreja local, das quais você faz parte e se sentia bem, aprendendo mais da palavra de Deus. Quando a oração deixa de ser uma parte vital de uma vida cristã professa, quando o conhecimento bíblico possuído ou adquirido é tratado como um fato externo e não aplicado internamente, quando os pecados do corpo e da mente podem ser praticados sem uma revolta na sua consciência, quando as aspirações por uma santidade semelhante à de Cristo param de dominar a sua vida e seu pensamento, entre outras coisas,
tudo isso pode levá-lo a se distanciar de vez de Deus. Volte para Cristo. O único pecado sem salvação é o de negá-lo até a morte ou até ele voltar.